Então, assim, voltei para o Brasil em 2018, né? E aí, em 2018, eu trabalhei em 2 projetos um pouco voltados aí para tecnologia, mas nem tanto como é hoje. E nesses projetos eu fazia um pouco de QA manual, só que eu não sabia que Você tinha essa área QA manual. Eu não sabia que o que eu fazia era QA. era atendimento ali o que você estava fazendo. Eu cuidava eu cuidava de um blog, de um site de e-commerce, né? Que Legal. eu era responsável mesmo. E eu tinha que testar tudo, validar tudo para o cliente, para o Ah, usuário. Só que eu não sabia que existia uma área específica para isso, que dava para trabalhar, que tinha processos automatizados, né, que podiam ser feitos. que Então, legal. assim, eu realmente não tinha conhecimento nenhum assim de programação nessa época, né? E nem de tecnologia, não é como se você tivesse uma faculdade de tecnologia para trabalhar com isso, né, naquele momento. Você meio que caiu de paraquedas naquilo e você começou a trabalhar. Beth, como que você então descobriu sobre a área de QA e viu que tipo o que você estava trabalhando, o que você trabalhou fazia todo sentido com a área de qualidade, a área de teste de software? Então, eu estava assim, sentada, vendo Instagram, e aí, de repente, eu ouvi um anúncio seu. Obrigada pelo anúncio, inclusive. Eu que agradeço por ter curtido. Eu fico feliz pela confiança, de verdade. E aí, quando eu vi o anúncio, aí eu comecei a pesquisar mais sobre a área que você estava mencionando, né, se realmente tinha empregos, etc. E comecei a validar as informações, né? Eu via que realmente aquilo existia, que dava para trabalhar. E aí eu comecei, poxa, eu vou seguir essa pessoa então, vou começar a participar mais, entender mais assim. Participar das lives, eu participei de muita live que você fez, inclusive lives assim como essa mesmo. E foi nesse processo que eu me descobri. Eu disse, nossa, eu acredito que eu tenho muita afinidade com essa área, porque eu já tive esse contato aí com a tecnologia, né, antes que eu trabalhei nesses projetos, e eu vi que eu levava jeito. Então, eu disse, vou procurar saber mais. Aí eu fui lá no YouTube, aí pesquisei Lumistack, né, comecei a procurar seus vídeos. Aí eu vi um vídeo lá de automação. Legal. Aí quando eu vi a automação, eu disse, nossa, meu, que legal, não, já quero. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Aí pronto, aí eu não tinha mais dúvida, depois que eu vi esse vídeo no YouTube, eu não tive mais dúvida. Você estava trabalhando nessa época que você conheceu sobre a área de qualidade ou não? Não, eu estava assim, cuidando da minha avó, depois eu acabei cuidando de uma criança, estava trabalhando paralelamente, né? Entendi. Não estava trabalhando. Entendi. Então, isso é muito legal, né? Porque a gente vê, é o que eu falei, né? Às vezes você tinha afinidade com uma carreira que às vezes você não conhecia, e fazia ideia que você queria aprender sobre algo como, por exemplo, qualidade, teste de software, e você caiu nesse mundo. Você fez o aquecimento, né? Você participou do aquecimento, porque eu lembro de você conversando com a gente, e ela estudou muito, tá, galera? E ela adotou essa carreira para ela. Né? Isso é muito legal de fazer. E com quantos anos você começou a fazer isso? A perceber que você queria migrar para a área de tecnologia, migrar para a área de qualidade. Com 32 anos. É isso aí. 32 anos. Então, antes dos 32 anos, você não fazia a menor ideia de que existia área de qualidade. Não fazia ideia que existia, que dava para trabalhar, para crescer nessa área, que tinha inúmeras oportunidades. Eu realmente estava focada ali, talvez, em um emprego mais de atendimento, por não saber que direção tomar. Eu estava meio perdida mesmo, sem saber que direção tomar. Ó, o Thiago ele perguntou: você conseguiu conciliar seus estudos com seu antigo trabalho? Quanto tempo você estudava? Você precisa que você estudava por dia? E além disso, ele perguntou se precisa investir em equipamento. Precisa ter computador, tá? O Thiago, tipo, computador tem que ter, nem que seja um computadorzinho ali com 8 GB de memória, um processador i5 já tá bom. Bem legal. Ele não vai ser a melhor experiência do universo, mas é uma boa experiência, você vai conseguir fazer a maior parte das coisas. Mas pode falar, por favor, Beth, pode responder ele. Como foi conciliar o trabalho com os estudos e quanto tempo você estudava por dia? Então, assim, é aquela correria, né? Eu tava, na verdade, passei um tempo cuidando da minha avó, depois eu fiquei como babá cuidando aqui mesmo na minha casa, da criança. Então, tipo, muitos dos trabalhos eu fazia de casa mesmo. Mas tinha aquela correria, assim, e eu tentava conciliar no meu tempo livre. Quando eu tinha um tempo livre, eu focava nos meus estudos. Eu estava estudando em média de 2 a 4 horas por dia, de segunda a sexta. No sábado e no domingo eu não estudava, mas basicamente era essa a minha rotina, 2 a 4 horas por dia.
Legal. Inclusive, o James Code ele perguntou: Beth, você poderia dizer qual o nível de JavaScript que você estava para se sentir confortável utilizando Cypress e outras ferramentas? Então, eu aprendi o JavaScript básico e eu só precisei ter esse entendimento, tanto para o voluntariado, que foi bem necessário ter esse básico, como para desenvolver as automações. Perfeito. Não mais do que isso. Pô, a Beth, ela fala igualzinho que eu falo, cara, é muito bom, obrigado. Gente, não tem muito Mas mistério. foi isso mesmo. É óbvio, né, que você deve olhar pra isso a primeira vez, Elisa. Qual que foi quando você viu a programação pela primeira vez? Você se assustou? Você ficou com medo? Porque tem muita gente que tem. E eu entendo, tem muita gente que acha que é muito difícil, mas qual que foi a sua impressão aí pro pessoal? Não achei difícil. Eu tinha a impressão que era algo bem mais complexo. Mas quando eu comecei a fazer na prática, nossa, é muito mais simples do que eu imaginava. É muito mais. Às vezes a gente cria um monstro tão grande na nossa cabeça. Né, a palavra assim, nossa, programação tem que ser tipo alguém muito inteligente para fazer. Gente, não precisa ser assim muito avançado na programação. O básico é mais que o suficiente. Isso, para começar. Claro, tá, galera? Continue estudando, se tornem bons desenvolvedores para desenvolverem automações melhores. Mas não é algo que vocês precisam ficar pensando, sabe? Se martirizando, pensando se é isso realmente, tá bom?